Boa madrugada, meus amigos. A paz do Senhor Jesus. São 3 horas e 9 minutinhos e eu tô falando assim baixo para não acordar os vizinhos, né? Os vizinhos não achar que eu estou ficando espirocada, mas é porque eu não tenho dormido pouco, eu tenho dormido muito, muito pouco e devido a essas insônias, né? A gente aproveita para fazer a obra do Senhor, não é isso? Orar, apresentar a vida dos irmãos ao Senhor, glória a Deus, aleluias. Agradecer, porque daqui a pouco está amanhecendo, né? Gratidão ao Senhor, porque estamos vivos, graças a Deus. Pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, Ele vá visitar cada trabalhador que se encontra trabalhando nesse momento, seja nos hospitais, em pontos de táxi, nas delegacias, os bombeiros, aleluias, glória a Deus, né? Tem pessoas que estão acordando a hora dessa para cozinhar, para poder, né, de manhã vender para ganhar o seu pão de cada dia. Tem pessoas que estão chegando agora do trabalho para descansar, para amanhã novamente pegar novamente no seu turno, né? O Brasil não para, o mundo não para, né? De qualquer forma, tem sempre alguém acordado, né? Aleluias, glória a Deus, né? Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal em nome de Jesus e vamos ser mais gratos ao Senhor, né? Agradecer por tudo, principalmente porque até aqui Ele não tem nos faltado, não é verdade? Gente, eu estava refletindo desde ontem que eu tô com isso na mente, né? Sobre os olhos, a janela, sobre a janela que fez Davi pecar, né? Porque quando Davi mandou seus soldados ir para a guerra, desculpa, viu, gente? E ele ficou em casa só. Ele, como rei, deveria estar na guerra à frente, né? Batalhando, mas é assim. Quando o inimigo ele tem um plano para frustrar os seus planos com Deus, e ele conhece o ponto fraco de cada um de nós, não é isso? Claro que conhece. Conhece o nosso calcanhar de Aquiles. E ele dá exatamente aquilo que a nossa carne gosta, não é o que o espírito gosta. Que o nosso espírito já está pronto, a nossa carne é que é fraca, não é isso? Então ele dá exatamente o que a carne gosta. E com Davi não foi diferente, mesmo Davi sendo uma pessoa experiente, um homem agradável aos olhos do Senhor. Mas não foi por causa disso que ele perdeu o amor do Senhor, né? Deus já sabia que ele ia pecar. Antes dele nascer, que Deus já tinha escolhido, Deus já sabia que ele ia ser um pecador, uma pessoa falha, ia cometer seus erros, né? Mas Deus deixa. Sabia que Deus deixa a gente fazer nossas escolhas também? Porque muitas vezes Ele está mostrando um jeito e a gente não quer ir do jeito dele. A gente quer ir do nosso. Então, para não nos perder, Ele deixa. E Ele cuida da gente. Ele não deixa a gente, mesmo quando estamos errando, mesmo quando estamos fazendo as coisas do nosso gosto e não ao gosto dele. Porque o amor de Deus, ele não tem explicação. Deus não cobra pelo seu amor. Nós é que somos egoístas, né? A gente cobra muito e o amor não se cobra. Tá escrito lá em Coríntios, quem lê vai saber, né? Coríntios 13, não é isso? Você vai ver a reflexão do amor, que o amor, né? Ele não cobra, ele não é injusto, ele é bondoso, ele espera, ele é paciente, né? E o amor de Deus é assim. Ali está explicando como é o amor de Deus, diferente do nosso, não é isso? Mas vamos falar um pouco dos nossos olhos, a janela que faz a gente pecar, o corredor, que é o ouvido, né? Muitas vezes é a passarela do demônio desfilar, né? Que leva, né, para o nosso coração, que é o coração do homem enganoso, e faz o ser humano pecar quando ele
dá mais, dá mais voz à sua carne, não é isso? Porque o que é nascido da carne continua sendo carne, mas o que é nascido do espírito, ele tem que ser espírito. Mas mesmo sendo nascido do espírito, cometemos deslizes e pecamos, sim. Porque Davi, ele sempre foi um cristão. Lógico que Deus, ele escolhe, é o jeito dele. Mas por ele ser um pastor de ovelha, você vê que um pastor de ovelha, ele cuida das ovelhas. Porque a ovelha é um tipo de animal que se perde facilmente, né? Se você põe duas ou três ovelhas ali para pastar perto de um abismo, se você não cuidar, ela cai. Então, um pastor, ele tem suas qualidades. Não é à toa que a maioria das pessoas aqui que Deus escolheu pastoreava, não é isso? E não foi diferente com Davi, né? Então, Davi, ele abriu a janela dos olhos dele, né? Sentiu o cheiro do pecado, deixou a passarela aberta, as portinhas aqui abertas, a passarela de Satanás. Ele pecou e a passarela que ele deixou ser usada pelo demônio foi o ouvido, sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do mal. Porque quando uma pessoa ela faz o mal é porque ela ouviu o sopro do inimigo, da voz do inimigo. Você vê que depois que ele cometeu o adultério com Betseba, Betseba engravidou. Sabe por que Betseba engravidou? Porque se você está na luz, o que você fizer nas trevas, no escuro, será revelado. É por isso que muitos não querem vir para a luz, porque tem medo do que fez nas trevas ser descoberto. Porque quando a gente vem para a luz, tudo é revelado. Tudo é revelado, até os mais ocultos. Não fica nada escondido. Então eu fiz um pequeno esboço. Eu não, o Espírito Santo, que foi rapidinho, viu, meus irmãos? É um vídeo rapidinho, para não deixar sem vídeo, sabe por quê? Porque eu tô viajando e eu só vou poder fazer vídeo semana que vem. Então, para não deixar o canal vazio e as pessoas estão cobrando. Tem gente que está entrando em contato comigo, perguntando, cadê os vídeos, minha irmã? Então, estou fazendo esse vídeo aqui edificador, ele é tipo um conselho. É tipo um conselho, meus irmãos. Que vocês prestem bastante atenção no que será dito aqui, em nome de Jesus. Vamos pro vídeo. Tchau. Aleluias. Olha a cara de sono. Nem dormi. 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. As mulheres de antigamente deviam ser lindas, porque a Bíblia sempre fala de mulher linda, né? Nossa, eita! Aí eu fiz aqui, meus irmãos, prestamos atenção. Quando Davi viu Betseba tomando banho, um versículo bíblico que está escrito, eu não sei, meus irmãos, ao certo se é em Mateus ou se é em Provérbio, que diz que está escrito assim, ó, que se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo é bom. Mas se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo é mau. Não é os olhos a lamparina do corpo? Então, meus irmãos, se os nossos olhos, ele é a lamparina do nosso corpo, ele tem que ser olhos bom. Porque a partir do momento que a gente permite que a janela, que a gente abre a nossa janela, né, e deixa que os olhos sejam olhos mal, todo o nosso corpo vai ser mal. Porque quando você vê, você deseja. Não tem aquele ditado que todo mundo fala, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tem alguma coisa a ver. Sabia que tem muita coisa a ver? Quando você pega, exemplo, você é casado, é casada, e você descobre uma traição, você vê, aliás, você vê.
Descobrir é pelo ouvido, é você ver. Descobrir é quando os outros te falam, é você ver. Você abre a sua janela. A partir do momento que você viu, vem para aqui, ó. Desperta ódio. Aí sobe para a mente, aonde você vai maquinar como se vingar da pessoa. E muitas vezes você acaba se vingando de você mesmo. Porque o ódio, ele nos destrói por dentro, nos deixa seco, como uma folha que o vento leva para onde ele bem quiser. É assim quando a gente dá lugar aos sentimentos negativos, sentimentos ruins. Nos tornamos uma presa fácil para que o inimigo, como uma folha seca, nos leve para onde ele bem quer. E quando a gente vê, já foi, já fez, já disse, e não tem como voltar mais atrás. Mesmo que se peça perdão, sabemos que muito bem, que é muito difícil pedir perdão, é muito difícil perdoar. Sempre fica uma rachadura. E é essa rachadura, chamada brecha, que se a gente não tapar, o inimigo volta e com uma fúria maior ainda, ele pode destruir, como ele fez com Davi. Continuando, eu troco de óculos assim, meus irmãos, porque um é para enxergar melhor e o outro é porque só de perto. Nesse caso, Davi, seus olhos eram maus. Davi abriu espaço e corredor como passarela para que o diabo entrasse e desfilasse suas maldades pelos corredores de sua mente. Sabe como ele deu essa vazão? Sabe como que o mal desfilou na passarela do ouvido dele? Depois que ele cometeu o adultério, você sabe que ela ficou grávida. E sabe por que que ela engravidou, meus irmãos? Se você está servindo a Deus, se você é um servo do Senhor, se Ele lhe tirou das trevas, Ele trouxe para a luz, e você faz escondido, lógico. Aí você conhece alguém, vai namorar, você vai ligar para o pastor. Pastor, tô indo ali dar uma fornicadinha. Me perdoe falar assim. Pastor, tô deixando meu namorado pegar assim assado, eu tô pegando naquilo do namorado, o namorado tá pegando naquilo meu. Você fala, não, é escondido ou não é? É. Então não adianta falar, eu não faço nada escondido. Faz. Faz. Porque ele fez escondido. Porque o marido da mulher estava lá, ele ficou sabendo, ele perguntou quem era. É a esposa de Urias. Homem de sua confiança. Homem de sua confiança. Mas cadê a confiança? Cadê a confiança? O que um corpo não faz, hein, meus irmãos e minhas irmãs? O que um corpo não faz, que diz que ela era muito formosa, devia ser linda a mulher, lindíssima. E ainda lá, tomando banho, naquela época tomava-se banho, acho que era pelada, né? Que era os tanques, aqueles tanques, né? Mas, continuando. Aleluias. Pois se os seus olhos são as janelas do corpo, logo os ouvidos são os corredores que dão espaço para a maldade. O desejo de possuir o que não temos. O nariz sente o cheiro do pecado, o que leva o corpo, a carne, a fraquejar. Realmente, o pecado tem cheiro, tem cor, tem sabor, né? É um laço bem armadozinho para que os servos do Senhor caiam e muitas vezes sem perceber. Muitas vezes sem perceber. E quando vê, já era. Por causa do pecado carnal, Davi adulterou, manipulou, tramou e matou. Ele adulterou porque Betseba era casada. Ele manipulou. Veja que ele mandou buscar Urias.
certo? Foi convencer Urias a ir para casa, só que Urias era um homem justo. Ele pensou, o soldado lá se matando, ele ia para casa? Não. Preferiu dormir lá na guarnição. Que ele ficou sabendo o que ele fez? Chamou Urias para um banquete. E lá deu muito vinho para ele, achando que ele embebedando, ele ia para casa procurar a mulher e o filho dele ia ficar como se fosse filho do outro. Meu Deus. O que aconteceu? Ele dormiu na praça. Não foi. O que aconteceu? Ele viu que não tinha saída, então ele tramou. Meu Deus, ele tramou e matou. Porque ele não usou a mão dele, mas matou, mandou botar o homem de frente. E botando ele de frente, lógico, ele foi atacado e morto. Pensando ele que o pecado dele ia ficar encoberto, pensando ele que Deus não vê, né? Porque uma pessoa, para maquinar uma coisa dessa, acha que Deus não está vendo nada, que aquele que fez o olho está cego. Não é isso? Muitas vezes o cristão pensa assim, meus irmãos. Está dentro da igreja, servindo a Deus, falando mal um do outro, fofocando, intrigando, manipulando as pessoas, jogando uma contra a outra, olhando as vestes da pessoa, rindo da pessoa. É tanta maldade, gente. É tanta maldade que acontece dentro dos templos de oração, no meio dos cristãos, que os ímpios estão ganhando de 10-0. Porque o ímpio é uma pessoa ignorante, não conhece a palavra do Senhor. Mas muitos, quando a gente chega para falar de Deus, para eles para ouvir, eles gostam. E aquilo ali é uma semente que o Espírito Santo está germinando, aleluias. Enquanto pessoas, nós, em geral, estamos dentro da igreja cometendo aquilo que não é para cometer, porque, meu Deus, se Deus nos tirou de lá, para que irmos para lá de novo? Continuando. E quanto de nós cristãos estamos como Davi, dentro das igrejas, adulterando, pecando, e o ontem não é diferente de hoje. Eu conheço uma história assim, verídica, eu não vou dar nome, porque essa pessoa pode assistir meu vídeo e você sabe que hoje em dia a gente tem que ser amiga das nossas palavras para não ser inimigo da nossa boca, não é isso? Mas aconteceu. Que nem eu fiz um vídeo esses dias, eu falei que eu vim de dois ministérios, né? Eu saí de um, porque era morno, não era nem quente nem frio, fui para outro que era quente, quente até demais, parecia, né? O quinto dos infernos tá repreendido. E estou em um que eu gosto, me sinto bem. Nenhum desses, não vou dar, né? Um casal se conheceu e começou a namorar. E aí, uma vez eu observei, não vou mentir, ainda comentei com uma pessoa. Falei, ó, ali tá rolando. E aconteceu exatamente como aconteceu, como Davi. E por incrível que pareça, aí eu vi a postagem, eu perguntei, oi fulana, você está grávida? Você votou pro seu esposo? Não, é porque aconteceu assim assado. Eu falei, eu já sabia. Mas eu não fiz nada escondido não. Por acaso, será que ela ligou pro pastor dizendo que ia fazer o que não devia? Sendo que... Meu Deus, cala a boca. Isso não existe, né, meus irmãos? Mas aquele que fez os olhos, ele não é cego. Hoje em dia, se todo cristão que fornicasse aparecesse grávido, com certeza muita gente ia parar de fazer isso, de se esconder atrás da palavra do Senhor. Aleluias. Conheço uma história parecida. Um casal começou a namorar, deixou a sedução falar mais alto, fornicaram e aconteceu que um filho foi gerado. Se você está na luz, logo o que você faz no escuro é revelado, porque Deus não está mais tolerando abuso. Tem pastores mentindo, conheço, enganando,
traindo, fornicando com as suas ovelhas, traindo sua esposa com mulheres mais novas. O pecado dentro dos templos está pior do que fora. Os ímpios são ignorantes, estão acostumados a desobedecerem, mas os cristãos, conhecereis a verdade vos libertará. Deus está furioso e com esses, pois foram libertos do Egito, mas sempre estão dando uma volta lá. É assim que você está cuidando do seu corpo, a morada do Espírito Santo? Qual é a desculpa que vamos, no geral, vamos dar agora para Deus por tanta sujeira e tanta imundícia dentro dos templos? Qual é a desculpa, meus irmãos, que a gente vai dar a Deus? Hoje o culto de ensinamento falou sobre o amor do Senhor. O amor de Deus é falado a todo tempo. Eu já tive um estudo falando sobre a justiça divina, que está em Ezequiel, Jeremias, Jonas, Daniel. Resumindo, são livros proféticos do Apocalipse, coisas que ainda estão por vir. E olha, a justiça do Senhor, ela dói. Que a ira do Senhor, em nome de Jesus, por essas horas que és, não se acenda contra nós. E que nós assumimos diante do Senhor que somos iníquos e pecadores. E que nos arrependemos dos nossos pecados logo, antes da volta dele. Para que quando chegar num grande dia, ele não olhar para a gente e a gente falar que fez coisas assim, coisas assadas no nome dele, e ele vê que é verdade. Mas por causa das nossas imundícias, ele olhar e falar: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a reflexão da noite é, irmãos, vamos consertar o nosso altar diante do Senhor. Se você não adultera, se você não está trapaceando, se você não está traindo, se você não está fornicando, mas vigia a boca, seu comportamento, seu falar, suas vestes, seu sentar, seu andar, suas amizades, seu linguajar. Porque o Espírito Santo, ele é muito delicado, ele é fino. E para ele se afastar da gente é isso aqui, ó. E meu conselho é vigia. Acorda em nome de Jesus e aproveita enquanto a porta da graça não se fechou. Boa madrugada e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.